Seja bem-vindo, Sâmio. A polícia deu uma versão de investigação que o Delson teria sido vítima de um acidente de trânsito e por isso teria vindo a óbito em um local de difícil acesso. Mas aí muitas pessoas têm se perguntado por que urubus não apareceram naquela região, o porquê que uma fedentina maior não apareceu. Inclusive a família contesta a partir de agora a Polícia Civil. É isso, Sâmio? Não, veja bem, a família, ao receber a notícia, ficou surpresa justamente por isso, né? Por ter completado 31 dias ontem. Correto. E não ter aparecido nenhuma pessoa para dar essa informação sobre esse corpo próximo à fonte, né? Da mesma forma da fedentinha, não ter aparecido urubu e tudo mais. Só que, se a gente for analisar as circunstâncias do que de fato parece ter ocorrido, foi que essa testemunha, somente agora, após ter sido intimado pelo delegado Carlos César, compareceu à delegacia e disse ter visto um acidente na manhã do dia 16 de outubro envolvendo 2 motocicletas. Que esse rapaz disse que não tinha certeza se ele tinha querido empate, ele não tinha essa certeza. Que viu quando o Delson bateu nessa outra moto e saiu um pouco desgovernado, mas achou que ele tivesse ido embora. Correto. Certo? Então a polícia fez as buscas naquela região, né? Chamou 2 pessoas para roçar o mato, que o mato é difícil acesso realmente. Nós estivemos lá ontem para ver, é complicado o local onde ele caiu. Entendo. E estava próximo à moto, está mais ou menos 5 metros da moto. Ontem, para tirar um pouco essa dúvida com relação à causa-morte, eu conversei com o médico, né, o legista lá do IML, ele me informou que realmente se trata de um acidente de trânsito. Foi um acidente de trânsito, o médico confirmou o senhor? Ontem ele confirmou isso, eu conversei com o médico logo após a liberação do corpo. Ele foi sepultado por volta das 20 horas ontem. Então eu estive no IML por volta das 19 horas, eu conversei com o médico. Ele chegou a falar para o senhor qual seria a causa-morte? Não, ainda está na conclusão, só que a pancada que o Delson levou foi na parte da clavícula, do lado esquerdo. Uma pancada muito violenta. Ele não quebrou a cabeça, não quebrou o pescoço. Ele inclusive estava com o capacete ainda firmado na cabeça. Pois é. Todos os pertences foram encontrados próximo a ele? Foram, todos os pertences. Estava com ele a bolsa, o celular, segundo a informação do perito, ele já tinha levado o perito que encontrou no trajeto onde tinha um rasgo da moto. Já dava para ver o rasgo que a moto fez dentro do mato, certo? E a moto, estou indo agora de manhã buscar na perícia. O senhor está indo buscar agora pela manhã a moto na perícia. Estou indo buscar agora de manhã os pertences dele. A família, ontem o enterro foi à noite mesmo, né? Não houve velório. A família passa a aceitar mais agora, depois de o médico ter falado com o advogado da família? Eu conversei com ele. Na verdade, após eu conversar com o doutor Carlos César ontem, o delegado, e ter tido no local, conversamos antes de todo mundo chegar, dei uma olhada lá na situação, eu acredito também que foi acidente de trânsito. Foi acidente de trânsito, né? Agora, doutor, é bom que a gente deixe claro que a gente tem que ter muito cuidado, temos que ser cautelosos com as opiniões dadas sobre a morte do Delson. Não é hora de ninguém ganhar notoriedade em cima desse caso, não é verdade, doutor? Então, tem uma família por trás, nós temos que ter responsabilidade. A esposa ontem passou mal, desmaiou, a família está completamente arrasada e é bom que se tenha muito cuidado na hora de comentar ou colocar comentários sobre isso, não é, doutor? É verdade, é porque existem muitos comentários, são desde o início, desde quando iniciou o desaparecimento do Delson, a gente tem recebido muitas críticas, muito deboche, muitas brincadeiras, muitas coisas sérias, entendeu? Então, assim, misturou umas coisas com a outra. Ligaram ele ao caso Fernanda Lage. A gente pode lembrar, a primeira história que apareceu é que ele teria ganhado o prêmio da Mega Sena, lembra? Exatamente. Que eu até perguntei ao senhor aqui no ar. Depois ligaram ele ao caso Fernanda Lages, porque tinham 2 fotos da Fernanda no site dele. Exatamente. Então, todos esses boatos, todas essas colocações foram dificultando um pouco a investigação, porque tinha um leque muito grande de a ser averiguado, muitas situações a ser averiguadas. Por exemplo, a delegada inicial achou que podia ser um desaparecimento voluntário, certo? Teve
em colocações de informações de pessoas que ele tinha desaparecido em casa da Fernanda Lages, por causa do ganho da loteria da Mega Sena, e assim surgiram várias outras informações que, de certa forma, dificultaram a gente chegar até a conclusão que se chegou ontem com a Sindicância. Agora, veja bem, todo esse procedimento a gente estava fazendo de forma sigilosa para não atrapalhar. Eu levei os computadores dele, deixei na perícia, inclusive vou buscar hoje os computadores dele, para tirar essa dúvida com relação a essas fotos, essas supostas fotos que tinha no computador dele, certo? A questão da quebra do sigilo foi feita. Agora, tudo foi feito. Inclusive, rapaz, o senhor confirma que a última atitude tomada pela delegacia em caso de, no caso foi a quebra do e-mail, que não é o chip. O chip é a quebra do sigilo do telefone. Depois eles quebram o sigilo do e-mail, que a pessoa pode ter descartado o chip, ter ficado com o aparelho, mas se ele for usado, a polícia identifica rapidamente, não é isso? Exatamente, foi feito também essa quebra do e-mail. E nem isso foi encontrado? O e-mail, a quebra do sigilo, interceptação telefônica, nada disso nos ajudou, porque o celular estava próximo a ele, né? Descarregou logo. Doutor, a família espera que esse rapaz que tenha sofrido o acidente causado, segundo a polícia, pelo próprio Delson, apareça agora? Olha, eu vejo esse rapaz como um covarde e um desumano, esse rapaz. Tanto ele como a testemunha, porque você ficar omisso num caso desse, quem estava procurando uma pessoa, um ser humano, um cidadão. A gente não estava procurando um animal, certo? Por que depois de 31 dias... Por que ele não procurou a polícia para informar? Quantas vezes eu tive até aí no programa do Silas Freire, pedindo encarecidamente que nos procurasse, nos passasse qualquer informação. Não precisava ele se identificar, ele queria ter ligado de forma anônima, inclusive para a polícia ou para mim. O senhor acha que ele poderia ter salvo a vida do Delson? Podia ter salvo a vida. Inclusive a informação que eu tive também ontem com o médico, a possibilidade de ele não ter morrido na hora do acidente. Ó, informação em primeira mão, então ele não pode ter morrido na hora do acidente, ele pode ter ficado ainda... sofrendo com vida e não poder ter sido resgatado em virtude de uma omissão. Porque a pessoa que é humana, que viu, ele tinha ligado, pelo menos tinha ligado para dizer, olha, aconteceu assim, tinha dito alguma coisa. E a polícia ia investigar, agora, a gente ia atrás. O senhor acredita que, não sei se o senhor conseguiu falar com o médico sobre isso, mas que ele tenha fraturado a coluna, alguma vértebra para que não pudesse se locomover, e daí então ter ficado sem poder falar? A pancada foi muito grande da parte da clavícula dele, na parte do ombro em cima. Direito ou esquerdo? Esquerdo, só me engano, esquerdo. Inclusive, foi no esquerdo? O osso ficou exposto, né? Saiu na mesma hora. Então, foi uma pancada muito forte. Ele deve ter ficado desacordado, né? Mas ele teve fratura exposta, então, na clavícula. Teve. E olha, a informação, viu, galera, foi dada aí é que o médico ontem relatou para a família que ele pode ter ficado vivo ainda durante algumas horas ou alguns dias, né? Exatamente. Que coisa. Então, se nós tivéssemos recebido informações acerca desse acidente, a gente teria acionado o corpo de bombeiro para vasculhar aquela área. Perfeito. E foi feito um sobrevoo de helicóptero. Eu acho que você lembra. Eu lembro que o senhor falou aqui no programa. No dia posterior, eu estive até lá, próximo a esse local, mas não dá para ver, porque lá é muito fechado. Passaram naquela região ali em cima? Passou naquela região em cima, mas não tinha como ver. Não tinha como. Ele estava muito fechado o mato ali onde ele caiu. Então, para a família, esse homem foi um covarde? Foi porque ele foi omisso, viu? Um ser humano, ele tem que ter um pouco mais de Deus no coração, procurar ajudar as pessoas. A família sofreu. Ontem a situação da mãe dele estava desesperadora, entendeu? A irmã, a esposa. A esposa, inclusive, chegou a ser até internada ontem. Uma situação muito constrangedora, de muito sofrimento. Entendo. Olha, a gente está aqui também à disposição para o que a família precisar, tá bom? Esse canal sempre vai... A gente vai pedir o delegado ontem que continue nas investigações, para que se chegue à conclusão e que, se tiver responsáveis, né, que ele responda pelo que de fato aconteceu. Tá certo. Nosso muito obrigado e os nossos pêsames aqui para a família, tá bom? Ok, muito obrigado.